As pessoas estão muito mal acostumadas a viver na religião só na hora que está louvando, que está cantando, que está batendo no coro. O intuito da religião é melhorar o homem que está encarnado, o homem espécie. Ele levar o que ele aprende para fora e viver aquilo. Ele não pode ser fanático. Fanático. Ele não é para ele ficar falando de guia, de orixá, de Deus o tempo todo. Mas é para ele no momento de briga, por exemplo, ele olhar e entender, respirar fundo. Entender, ter paciência com o irmão que briga, que fala coisa ruim. Isso é que qualquer religião tem que fazer. Não é ensinar a brigar, a devolver com a mesma moeda. Que Mestre Jesus fala lá na Bíblia, né, naquele livro de vocês. Sim. Dá outra face. Isso não quer dizer que é para você deixar ser pisado. Isso, na entrelinha, isso tem um grande ensinamento. Que é: não se vingue, não se iguale. Porque se a pessoa está te fazendo mal e você quer devolver na mesma moeda, você é igual a ele. Ixi, claro, então, filho, você não pode praticar isso. Jamais. Ao mesmo tempo que você fala que acredita num ser supremo, e você pratica isso, você não está nem lá, nem cá. Você está cortando a sua ligação. Ixi. Então é preciso ter essa ciência se quiser continuar no caminho espiritual. E se adquirir isso com disciplina, esforço, como é que... Entrega. Entrega. Quando você tem o trabalho espiritual, eu volto a dizer, de qualquer espécie, se entrega. Se entrega para o trabalho espiritual de qualquer espécie? Trabalho espiritual que vibra no fio. O fio pisou no lugar, é bonito, mas não gostei. Tudo bem. Tem Deus lá de outro jeito. De outro jeito. Quer ficar sentado fazendo oração, quer ouvir o coro batendo, quer ficar no meio do mato cantando, que tem também Deus lá. Tem. Se foi isso que vibrou no fio, Sim. é aquilo que vai despertar aquela centelhinha divina que tem dentro de todo mundo. Então nesse momento ele tem que fazer entrega. Não tem que fazer entrega porque o pai mandou, porque o irmão mandou. Não, eu gostei de ir naquele lugar, eu gostei de sentir daquela forma a energia de Deus trabalhando em mim. Então é lá que ele tem que se entregar. Tem que viver o espiritual, que é importante, mas não pode esquecer que está encarnado. Quando a gente fala encarnado é porque está na carne. Sim. E a carne não é só para existir a carne. Tem um ensinamento que vai vir na sua vida na matéria. Então você também precisa ter equilíbrio entre sua vida espiritual e sua vida material. É preciso ter esse equilíbrio. Sim. Porque se você vive só o espiritual, você está em desequilíbrio, você está fanático. Certo. E o fanatismo é um desequilíbrio. Agora, se você vive somente fora, somente a matéria, está em desequilíbrio também, porque você não está conectado com nada que é sagrado, você está negando toda a sua origem. Negando? Negando. Se você não precisa ter religião, não precisa ter religião, mas você precisa ter a crença, precisa entender que não é só isso aqui. Não é só matéria. Claro. Tem muito mais que isso. A vida continua. Exatamente. Não precisa ter nem a concepção de que vai morrer e vai acabar a carne e vai continuar daqui do outro lado. Nem isso. Mas você precisa entender que não acaba aqui. Não acaba. Isso aqui é só uma parte. Sim. Seu espírito pode viver milênios. Seu espírito, ele é imortal. E você, quando Jesus falava da imortalidade, a gente esquece que nós somos imortais. Que morre a nossa carne. Mas nossa essência, que foi o que Deus gerou, não vai morrer nunca. Não vai morrer nunca. Ele gerou, a gente passa por milênios de evolução e retorna para a fonte que nos gerou. Esse é o intuito, é retornar para a fonte de Deus, quem nos gerou. O intuito da encarnação. Sim. O intuito de todo, mesmo na vida desencarnada. Você passa por evolução na carne e passa por evolução fora dela. Fora dela. E é um processo longo, longo para nós que é humano.
Mas para as mestres que já não encarna mais, é rápido, filho. Nossa. 25 mil anos, 30 mil anos, um mestre de luz, não é nada. Não é nada, pai. Deus é infinito, como que a gente vai precisar tempo no infinito, meu filho? Claro, claro. E quando assim o guia ou a pessoa sente os espíritos de alguma forma, então as pessoas têm mediunidade. E quando os guias orientam o desenvolvimento da mediunidade, o senhor vê isso como obrigatório? Como é que é? Obrigatório nunca. Nunca obrigatório. Ah. Que vamos voltar lá na Umbanda, no comecinho dela. Ah. Como que a Umbanda trabalhava, filho? Ela precisava de quem tivesse apto para escutar, entender a sutileza do espiritual. Porque todo mundo sabe, trabalho com espírito, incorporando, vem de muitos tempos. Muitos tempos. Mas quando foi definido que a Umbanda tinha que vir para o plano da matéria, o que aconteceu? Não tinha ensinamento sobre Umbanda. Realmente. Então precisava de gente encarnada, dos moços, das moças encarnadas, que sentisse isso e deixasse acontecer. Se o senhor já deve ter pesquisado, no início muitos não se lembravam do que acontecia durante o transe. Em mediunidade inconsciente. Hoje tem isso, filho? Ainda tem, mas É raro, né? muito raro. Mas qual que é a Isso é diferença? trabalho do espiritual. Porque no começo nós precisávamos que alguém trouxesse. Ah, sim. Então a gente, volta a falar, a gente se reúne, vamos trabalhar dessa forma. Então, tinha os escolhidos que já nasceram na carne com a missão do espiritual, Sim. com aquela faculdade aberta para os espíritos trabalhar. Então veio primeiro aquele menino que criou, que trouxe o nome através do caboclo. Então trouxe, depois daquilo, o que foi acontecendo? Foi fundamentando, foi trazendo os ensinamentos, foi criando os papéis escritos, foi trazendo todo um fundamento. Chegou numa hora que, de novo, reunidos, o espírito que estava ali para sustentar esse trabalho, que é chamado de Umbanda, falou: agora que está tudo certo, a gente tem que trabalhar de outra forma. Então os médiuns que nasciam com essa missão espiritual já vinham com outra sutileza, com outra forma de trabalho, que é a consciente. É entender a sutileza, saber filtrar o que é dito pelos guias e deixar acontecer. Deixar acontecer. Deixar acontecer. E aí foram intuídos os líderes religiosos para criar os cursos para dar grau de líder religioso para outros fios, que isso vai expandindo. Vai Expandindo. Da mesma forma, como o Fio mencionou aí, do desenvolvimento da mediunidade. Isso não é para ganhar dinheiro. Não. E sabe por que a gente intuiu que tem que ser pago? Por quê? Vocês usam moeda? Porque vocês dão valor. Porque se vocês fazem muita coisa de graça, muitos fios não conseguem ficar. Porque é vazio. Pago em que sentido? O dinheiro que vocês usam. Sim. Quando vocês pagam para fazer um desenvolvimento, não é errado cobrar. Não é? Porque tem alguém ali na frente que está doando o tempo para ensinar um trabalho que é espiritual. Ele está se negando a viver uma parte da vida carnal dele para trazer o que a luz, né, o que os mestres aqui da luz, o que os guias dele estão intuindo a fazer. Então ele ensina e a energia da paga, o dinheiro que vocês usam, é feito uma troca, e isso trabalha no mental de vocês, todos vocês. Mas jamais assim para atendimento, cobrar para atender uma pessoa. Não, isso não pode, isso já não é Umbanda mais. Não é Umbanda.
Não é? O que o caboclo disse lá quando ele criou? Para ajudar todo mundo. Caridade. Caridade cobra. Não. No trabalho de Umbanda você tem um cliente ou você tem um consulente? Consulente. Se você quiser cliente, tu cobra. É. Mas aí É outra coisa, igual o senhor falou. é outros espíritos que vai estar trabalhando, não é nós. É, tá certo. Não é quem está respondendo para o orixá, não é quem está trabalhando dentro da lei. Uhum. E quanto à matança de animal? Qual é a sua visão, uma casa que faz isso? É a minha visão, filho. É a visão que a lei traz. Deus dá vida para o animal. Certo. Você vai lá e tira para dar para quem? Mas disse que é por uma boa razão. Qual a boa razão, filho? Então, Tirar a vida de um ser. realmente. Não tem divino ali. Eles têm a fundamentação dele, mas nós não conseguimos entender. Porque isso vem de vícios também, de muitos anos atrás, em que era feito o sacrifício até do humano. Porque eles entendiam que o sangue, a vida, a carne, é o que a gente tem mais de mais sagrado na vida. Olha. Então, se você é o que temos de mais sagrado, vamos dar o que é mais sagrado para quem criou o sagrado? Não tem muita lógica no Sim, realmente. Mas disse que Ele te dá vida para você perder a vida. Ele te dá a oportunidade de vir aprender nesse plano, para alguém lá tirar e entregar para ele. Não tá certo. Não dá para entender, filho, qual é a fundamentação que eles dão no uso do sangue de um animal. Que foi difícil para a gente fazer parar. Foi. Esse vício também, de milênios atrás aí, de matar até o ser humano. Isso já foi difícil. Foi difícil, hein? Agora o homem tem um vício outro, É. que é olhar para o animal e achar que ele é melhor. Que o Será homem que é é? melhor que o animal. Será que é, meu filho? Olha. Será que é? O que o animal faz? Só vive, ele só quer viver. Ele só vive. Ele não tem obrigação nenhuma, filho, com nada. Ele não precisa nem falar. E ele é feliz. É mesmo. Quem está na carne precisa fazer um monte de coisa, um monte de obrigação para poder entender a experiência na carne. Ai. Os animais não. Não, né? Olha o grau que eles têm. Será que eles não são mais evoluídos que nós? Olha. Eles só nascem e vivem. É mesmo. A gente não, a gente nasce, vive e sofre durante a vida. Tem animal que sofre também quando cai na mão de alguém assim. Ixi. Então, eu vou lá, tiro a vida de um pássaro, de um cachorro, não sei. Fala que é para oferecer uma representação de Deus que eles chamam de orixá. Sim. Quem que vai receber essa energia? É denso isso. É denso, fitoplasma. A energia que sai de um bicho morto pela mão do homem a oferecer para Deus Oh, é denso. Só que no mental de quem está trabalhando lá é divino. Eles conseguem conectar a tirada da vida de um ser que também é irmão, que também foi criado por Deus, ofertar para esse Deus que eles enxergam e achar que é divino. Mas quando você olha dentro do mental de um fio desse, tem muito medo, tem muita culpa, e ele acaba fazendo uso do sangue, da matança, para suprir um vício que ele tem, um medo que ele tem de Deus. Ai. Mas se você tem medo de Deus, você não está nem perto de acreditar que ele é bom. Porque você fala que uma coisa é boa e tem medo dela. E muitas pessoas que faz isso, filho, se você perguntar por que faz, não vai saber. Que aprendeu assim só que. Eu vi todo mundo fazendo, eu vou fazer. Sim. Entendeu? Sim. Precisa ter ciência. Ciência, precisa estudar. né? Claro. Precisa saber o que está fazendo. Você destruir
a criação de Deus, você está fora do caminho dele. Você está quebrando a ligação que você tem. Eu acho que Deus cria a vida de qualquer ser, de qualquer espécie. Porque é bonito, filho. Tudo tem um sentido. Claro. Tudo, desde do bichinho pequeno que a gente nem enxerga até o maior deles. Sim. Tudo tem um motivo para existir. Então precisa olhar para isso com respeito. Até na questão de ingerir a carne deles. Pois é, a alimentação carnívora fica como? Nenhum mestre nunca ingeriu carne. Os grandes mestres não comem carne. É verdade, se for pensar assim. Mas a pessoa falou, eu não sou grande mestre, eu preciso trabalhar na construção. Tem tanta coisa aí que Deus criou para sustentar essa capa que vocês usam. Só que isso vem de tanto tempo que quando um fio nasce, sai da barriga da mãe, já vem dentro dele, filho. Condicionado. Ele cresce esperando comer aquilo. A primeira oportunidade que o pai e a mãe têm, eles vão dar. Eles vão dar porque alguém disse em algum dia que não dá para viver sem isso. Que falta... Aí é assim, filho. Quando você vai num lugar que fabrica essas coisas que os homens comem, o preto já comeu também encarnado, sabe o gosto que tem, sabe o prazer que dá. Mas preto evolui, aprendeu. Aí você vai num lugar dentro lá onde faz, que mata os bichos para preparar para os homens comer. Sim. O filho não sabe quanto espírito tem lá perdido. Isso. Que se delicia vendo aquela matança, sofrimento dos animais. E o sofrimento? Sim. Então ele sofre. Sofrem, claro que sofrem, eles têm consciência. E é o que acontece. Esse medo, essa energia que eles criam, esse sofrimento é para a carne do bicho. E você come a carne do bicho. E energeticamente é uma coisa, mas na matéria, lá na carne, no pedaço da carne, filho, tem as células da carne, tem um monte de coisa. Sim. Essa energia fica presa lá. Nossa. E você come isso. Transferência. Você está ingerindo sofrimento. Por isso que em trabalho espiritual sempre é pedido para não comer no dia, pelo menos. Porque já ajuda na energia, na conexão que você faz com seu guia. O filtro que a gente se utiliza. Porque se o filtro está entupido com muita dessa energia densa, o guia se manifesta no médium, mas o que sai da boca do médium é outra coisa. Porque ele não consegue filtrar direito. Por isso que é importante. A gente ainda não estamos fazendo trabalho aqui do lado espiritual para tirar a necessidade da carne. Geral, do encarnado, do geral. Mas isso é um plano que existe desse lado para ser feito. Claro. Porque o homem só vai realmente evoluir quando ele respeitar a criação de Deus. O vegetal, a folha que nós usamos na Umbanda, que nós usamos para comer, tem toda a carga de matéria que o homem precisa para ficar em pé. A carne é só um vício, filho. Só um vício. Um vício? Um vício. Então é um vício igual a qualquer outro. Sim. Mas é claro, como eu disse, daquele lado espiritual, existem planos para serem colocados em ação desse lado, para trazer a consciência no encarnado. Isso é um outro passo. Mas se o senhor parar para pensar e para enxergar, é cada vez maior o número de gente que para de comer. Que para. Isso é intuído também, isso é Intuído. orientação do espiritual. Do espiritual. Do espiritual, filho. Porque não pode, essas energias, elas não entram
no mesmo grau, no mesmo nível de uma energia que vem de um plano de luz. Ai. Tem casa que ainda fala pros filhos, quando vai ter trabalho com os irmãozinhos da esquerda, Sim. que fala para comer carne no dia. Lamentável. Porque conecta melhor. Aí tem a falange que se apresenta com nome de animal. Pantera negra, cobra, aranha, morcego. Você não está comendo cobra, não está comendo aranha. Mas ele traz a radiação do mesmo reino. Imagina como é difícil se conectar com o médium que está trazendo a energia de um irmão que ele ingeriu. Oh, minha Nossa Senhora. O guia não vai te largar porque tu tá comendo carne. Não. Isso não vai acontecer. Não vai. Ele vai tentar te intuir, te orientar, Pro outro lado. fazer você enxergar Sim. a não necessidade de ingerir aquilo. Olha. Mas é um trabalho que é feito em etapa. Em etapa. Então a gente vai trabalhando devagar, cada guia com o seu médium. Vai trabalhando devagar. Porque sabe da necessidade. E o vício, ele perde a conotação de vício, porque vem de família, todos os antepassados comiam. Isso está marcado dentro dele. Ele sente a necessidade, a gente entende isso e trabalha devagar. Devagar. Tem a música que diz aí que quem trabalha com as almas trabalha devagarinho. Isso é verdadeiro. Tem que trabalhar devagar. Se a gente traz muita coisa de uma vez, a gente acaba desequilibrando o médium. Ou tirando ele do caminho, e não é esse o intuito. Claro, claro. Assim, Pode falar. Quem está ouvindo a gente nesse momento sobre esse assunto, não pode dizer que é à toa, já deve ter a condição necessária para ir devagarinho tirando a alimentação carnívora da sua dieta. Exatamente, filho. Exatamente. Você pode ir diminuindo, sentindo a diferença, e para quem faz trabalho espiritual, para quem é médio principalmente, sente uma grande diferença na conexão, sem ingestão de substância desse tipo. Facilita a incorporação, o senhor está dizendo? Porque energeticamente seu campo está mais limpo, seus chakras. Vamos falar da incorporação, porque aí já entra numa coisa, já entra na outra. Tá A gente certo. fala incorporação. Um espírito não vai estar dentro do teu corpo, filho. Não vai? Ele está conectado pelo chakra. Aí você comeu um monte de carne, bebeu, o álcool, né? Vai entupindo os pontos. Então, vai existir a conexão? Claro que vai, porque seu guia está ali, ele precisa fazer um trabalho e você está disponível para aquele trabalho. A gente não vai perder a oportunidade de fazer um trabalho e levar a luz para quem está pedindo ajuda. Sim, claro, pelo amor de Deus. Só que esse filtro fica entupido por conta da energia que o álcool traz, que a carne traz. Então a gente está conectado com o médium, conectado, a gente não está dentro do médium. Sim. A gente usa a palavra incorporação, porque você está incorporando realmente uma energia que vem do astral e está deixando aquilo fluir através da sua matéria para poder verbalizar para o irmão, para o filho, para o moço, para a moça que está pedindo ali uma orientação, uma ajuda. Só que se você começa a entupir esses campos, a gente não consegue trabalhar um trabalho, vamos dizer, completo. Sim. Porque se o filtro está um pouco entupido, passa uma coisa que que você devia conseguir entender e verbalizar, passar para a pessoa que está na tua frente, e não passa. Vai passar alguma coisa? Com certeza vai. Alguma coisa passa, né? Sempre passa. Claro. Que a gente também vai trabalhando ali. Por isso que é importante quando os guias chegam. O filho já deve ter percebido, sempre é feito alguma coisinha antes. Ele não chega e já vai trabalhar. Ele vai riscar um ponto, ele vai acender um fogo. É mesmo. Vai riscar um giz. Sim.
E nesse momento ele está trabalhando a energia do fio médium. Ele está facilitar o trabalho. Facilitando a conexão, está Sim. limpando Sim. a energia densa que vem, não só com carne, não só com o que é comido, com o que vai para a barriga do médium. Mas também com o que ele falou, com o que ele vibrou durante o dia, se ele xingou um irmão, se ele ficou bravo. Até ficar bravo? Sim. Por exemplo, alguém corta você no trânsito e você xinga a pessoa. E aí você entra num trabalho para fazer um trabalho espiritual. E fez regime Você acabou de xingar Deus. Sim. Aí você vai lá e vai orientar alguém no caminho de Deus. Porque, filho, a mediunidade, Sim. ela existe para ser feito um trabalho. Sim. Mas é preciso dizer. E poucos falam disso. Tá vendo? No trabalho espiritual com o médium também interfere. Porque é o médium trocando com o guia. Uma parceria ali. É uma parceria. Aham. O médium que está entregue, Entregue que a gente total. falou na entrega lá atrás. Realmente. O médium que está entregue, ele vai filtrar melhor, mas ele sabe o que está sendo dito. E a gente não trabalha, não perde a oportunidade de trabalho, por quê? Você é médium, trabalha numa casa e vai um irmão seu lá te pedir, pedir ajuda pro guia para a entidade que está sendo trabalhada. Sim. Você acha que é por acaso que chega todas aquelas pessoas na tua frente? Não é não. Não é, filho. É encaminhado, é orientado. Por quê? Para a maioria dos casos, filho, o consulente que está pedindo ajuda pro teu guia tem alguma coisa que vai trabalhar você também como médium, como ser humano, fora do trabalho espiritual. Alguma dor que ele tem, que você já sentiu, que você está sentindo. Então ele orienta o outro, o consulente, mas ele está orientando você. Uma das maiores verdades, filho, dentro do trabalho mediúnico é a mediunidade. E ela é primeiro o médium. Primeiro pro médium. Ele pode não trabalhar a vida inteira fazendo a caridade, que é o que essa religião da Umbanda traz. A mediunidade ele pode ser trabalhada só para ele. Ele não precisa nem incorporar, nem se conectar com os guias. Ele pode simplesmente sentar na casa dele e usar o que ele acha que deve usar para ficar melhor a conexão. E aí ele recebe, pela irradiação que vem do astral, um ensinamento, uma limpeza, porque a mediunidade é primeiro para ele. Então, filho, que trabalha com a mediunidade numa casa espiritual e não consegue ouvir o que o guia fala para ele, não pode trabalhar para o outro. Você falou ouvir e praticar durante a semana. Como que eu vou acreditar na orientação só para falar para o outro? Realmente. Eu preciso acreditar no que ele fala, quando ele fala principalmente para mim. Sim. Então o guia vai falar com o médium. E muito médium fecha o ouvido pro guia. Fecha. E aí, Mas quando vai lá no trabalho dele. espiritual, ele confia. Ele confia para claro. passar pro outro, mas quando é para ele, ele acha que é coisa da cabeça dele. É verdade. Então não pode existir isso. Não Tá é uma reto. contradição, né? Vocês falam que é paradoxo, né? Não pode. Não tá certo, filho? Como é que eu vou trabalhar com guia Falta de fé, né? e acreditar só quando ele fala pro outro? Eu tô mexendo com a vida do outro. Eu vou dar uma orientação. Eu que eu digo como se eu tivesse encarnado aqui, filho. Claro. Então eu sou um médium, trabalho e vou dar orientação. Eu tô mexendo com a vida do outro. Tá realmente. Eu posso estar trabalhando só com energia, mas energia muda tudo na vida da pessoa. Todo médium tem importância, né? Então ele tem que ouvir primeiro para ele tem que acreditar naquilo, para ele primeiro. Para ele sentir firmeza. Por isso que a maioria das casas, você demora, quando você começa a se desenvolver, para ir trabalhar.
Demora para trabalhar, ou seja, para dar a consulta. Exatamente. Desculpa. Não tem problema. Ah. A gente gosta de luz também, viu? Então, demora para desenvolver. Tem que ter o tempo, porque é o tempo que ele vai começar a entender a sutileza com que o astral trabalha. O astral não vai chegar na frente dos moços, né, de ninguém, numa forma lá plasmada, de preto velho, de caboclo, de moça. Ele vai falar, olha, tu tem que fazer isso, filho. Não, ele vai falar aqui, ó. Vai falar da intuição. Ele vai se conectar muito da intuição. É mediunidade. Por isso que tem grandes estudos aqui no plano material que falam da mediunidade de intuição. Que a gente está lá o tempo todo. O que não pode, quando você descobre mediunidade, você fica feliz com aquilo, você quer viver aquilo a todo custo e fica chamando o tempo todo, está desequilibrado. Nossa, pai, desequilibrado. Porque é como desequilibrado, filho, no sentido, nesse sentido. Claro, claro. Vai ficar chamando alguém em casa para quê? Qual que é o trabalho que vai ser feito? A gente em casa, vai para trabalhar, filho. Em casa, na casa do cara. Isso, o menino está em casa, a menina está em casa e chama um guia. Vem incorporar em mim. O guia vem porque tem um trabalho para ser feito. Sim. Aí chega uma hora que o filho não consegue mais dar um passo sem falar com o guia. E aí, ele está entrando, filho, num desalinho. Desalinho, né? Ele está desconectado do verdadeiro intuito do trabalho religioso, do trabalho espiritual. Ele começa a achar legal, achar bonito, ficar tirando nós do trabalho que é feito no astral, que está preparando o campo, está preparando o caminho, está participando de plano que vai ser colocado e vai ser trazido. Então ele fica chamando, a gente vai. E aí tem muito filho que fala que deu... Como é que vocês falam? Que deu o sinal de ocupado. A gente está ali, a gente está vendo, mas está vendo que não tem intuito nenhum, filho. Chega uma hora que a gente vai responder. Vai responder dentro do trabalho, isso a gente não vai deixar de fazer. Sim. Mas para que eu vou ficar indo na tua casa, filho? Eu já vou na tua casa. Se eu faço parte do enredo de guia que foi designado para trabalhar com você, a gente vai sempre vai ter alguém. Sempre. Sempre vai ter alguém do teu lado. Claro. A gente sentiu que está um momento que precisa intuir o filho fazer uma coisa, para trazer uma força, para trazer um ensinamento. A gente para o que a gente está fazendo e vai lá, fala para o filho, né? Fala com o filho através da intuição, do mental dele, para ele entender. Porque ele está no momento que ele está precisando de ajuda, e a gente não vai negar ajuda nunca para ninguém. Nunca. Mesmo se ele negou ajudar o senhor algum dia, se xingou a espiritualidade, se agiu mal. A gente volta no outro assunto, filho. Tá, eu vou me igualar com ele. Ele fez mal para mim, eu vou fazer bem para ele. Claro. Porque é esse trabalho que Deus faz. Ele vai dar outra face. Quer fazer o mal, faça. Você está usando o seu livre-arbítrio. Está usando errado, mas está usando. Só que saiba que a lei de Deus vai agir em algum momento. Ação e reação. Ação e reação. Claro. E quem mora assim, pai, no exterior, às vezes não tem uma casa de umbanda, espiritualista para frequentar, e às vezes pergunta, como é que eu faço se eu quero desenvolver minha mediunidade? Eu posso começar em casa? Como eu não posso? Como é que eu faço? No trabalho espiritual, seja de umbanda, seja qualquer outro, que tem a ação do espírito, né, tem o uso da mediunidade, é preciso esse tipo de trabalho que coloca nas portas, nos cantos. É preciso ter isso. Tipo firmeza, sentamento. Então, se a pessoa conhecer o fundamento disso e fizer, não vai ficar seguindo também receita, filho. Tem que ser isso. Tem que fazer, que tem um fundamento sim. Traz a proteção, traz energia para os seus protetores trabalhar, porque se você está começando agora no trabalho espiritual. Começa agora.
E aí começa a chamar e deixar se conectar com toda a energia que sentir. Pode vir qualquer coisa, filho. Vir qualquer coisa quer dizer Qualquer até coisa, espírito pode vir ruim. espírito ruim. Tá Ixi. aproveitando daquele momento que você está dando a permissão para abrir a conexão com o astral. Vamos usar um exemplo que a gente vê muito aí. Vamos. Essas pessoas que têm mediunidade e se entorta por aí, dá nome de guia que trabalha na Umbanda. Ou seja, o cabra tem mediunidade, o senhor fala assim, torta porque recebe realmente alguma coisa. Recebe alguma coisa e o Faça o tranca-rua. moço vai lá e fala, exatamente, sim. filho. Você acha que é? Ai, não pode ser. Como a Umbanda São ocupados esses espíritos. traz uma ação, ela dá um certo aval para quem segue ela, de responsabilidade, de autonomia. Esses espíritos querem fazer o quê? Mostrar para aquelas outras organizações de religião que é do mal. Então eles ajudam a crescer o preconceito de uma religião de ação. Eles aproveitam a mediunidade desequilibrada e não tratada, não cuidada, não desenvolvida de um encarnado para trazer um ensinamento torto e se identificar com a religião que mais conhecida, né? que é o nosso trabalho de trazer o espírito e a manifestação dele. Até karma isso daí, hein? Sim. Então traz, aí o moço vai em outro lugar que não trabalha com aquilo, se entorta e fala que é um guia e dá o nome de uma força que é da Umbanda. Então, o espiritual negativo, do maléfico mesmo, ele trabalha com esse intuito. Trabalha com esse intuito. Com esse intuito. Só que ao momento que ele menciona, vamos usar a esquerda, porque é o que mais acontece. Ele usa o nome de tranca-rua, é uma chave de conexão. Então a força de tranca-rua, desse trono, dessa irradiação que vem de lá, ela vai vir trabalhar com aquele que está obsediando a vida daquele médico que está desequilibrado. Porque a hora que ele menciona o nome, os nomes não existem porque... É bonitinho. Porque é beleza. Os nomes existem porque são chaves, são meios de conexão. Então quando eu menciono o nome de um guia, alguém que responde dentro daquele mistério vai vir para aplicar a lei. E geralmente eles usam o nome do povo da esquerda. Porque lá no embaixo onde eles estão presos, nos vícios mentais dele, eles também acreditam da forma como eles acreditavam quando estavam encarnado. Ou seja, acredita que é espírito evoluído quem está trabalhando lá no negativo. Então eles não conhecem muito a força e acabam não tendo medo de dizer que é um guia da esquerda. Quando não é, não está trabalhando dentro da lei. Então quando ele menciona, é designado, ele cria uma conexão com uma força da lei, nesse caso que a gente está falando é da esquerda. Então isso vai ter trabalhado naquele espírito. Então quando o líder daquele trabalho fica lá falando para sair, que é a coisa do mal, não sei o quê, na verdade quem está trabalhando para fazer aquilo acabar é quem representa essa força na lei. Trabalhando para aquilo acabar em que sentido? Porque normalmente um pastor alguma coisa incentiva. Então incentiva que venha para depois tirar. É ele que tira. Ele que tira. Não é ele que tira, filho. Entendi. Claro. O homem não falou lá o nome de um Exu? Falou. Vai vir um Exu de lei que trabalha naquela força, que traz o mistério daquela força que ele mencionou, que ele nomeou de forma errada. Sim. Então através do líder que está dizendo que vai tirar, ele aproveita aquela conexão e trabalha ali para tirar. E aí ele já leva esse torto, esse espírito que está desequilibrado, para aplicar a lei lá embaixo. E esse espírito não volta mais. Daí o próximo já é outro. O
próximo já é outro. Existem um monte. Que a gente volta a falar de livre-arbítrio. Ele escolheu não responder para ninguém. Então ajuda de certa forma. Essa Como organização que faz com que uma mediunidade desequilibrada se manifeste num ambiente desse, sim, de certa forma ajuda. Sim. Mas não é o jeito mais certo. Né? O que a gente tem que trabalhar para que não aconteça é criar essa deturpação do nome de um guia, de lei de Umbanda. De toda uma religião. Exatamente, claro. Porque isso, mesmo que o guia que responde para o mistério aproveite daquele momento para levar um espírito desequilibrado, para trabalhar com ele, para aplicar a lei, quando ele mencionou o nome de um guia de Umbanda, milhares de pessoas já estão ligando a maldade com a religião de Umbanda. Então, por mais que ele tire e trabalhe, uma semente foi plantada no mental de quem está ali dentro. Sim, dizendo que então, aquela religião toda vez que ouvir falar de um guia, ele vai falar do mal. Do mal. E o pastor consegue tirar. O pastor não tira, filho. Não, ele vai falar isso, tira, né? Sim. Ele vai falar, o pastor tira isso porque não é coisa boa. E aí é outro desequilíbrio do homem. Outro? Achar que tem poder. Ai. Não tem poder desse tipo, não tem. Precisa do espiritual, filho. Nossa. Precisa do espiritual. Quando o homem fala, eu fiz, a gente não está incomodado, filho, com o mérito. Não quer que fica falando que foi preto, que foi o outro, que foi aquele guia. Sim. Mas dentro da pessoa, ela precisa reconhecer que ela é um instrumento que Deus usa para fazer aquele trabalho. Não foi ela que fez sozinha. Não foi. Sozinha ela vai fazer se ela tiver fé. Só que é sozinha na matéria. Também não é sozinho, né? Se tu for vidente, tu vai enxergar quanta coisa pode acontecer ao redor de um encarnado que está fazendo um trabalho desse. Ou seja, dizer, eu salvei a sua vida. Não foi bem assim, né? Você cai num precipício e outro consegue te pegar. Aí ele salvou sua vida. Sim. Um momento de desequilíbrio, de descuido, e você caiu e o outro irmão foi lá e te pegou. Você salvou a vida dele. Eu estou dizendo, você está doente. Vamos ver. Vai nos homens de branco. Não consegue, não dá, acabou. É só esperar que vai chegar o momento do desencarne. Aí, nesse momento, o mesmo homem lá que falou que não acredita nas forças espirituais, tá perdido, ele faz o quê, filho? Chama ajuda. Vai levar, ele fala com outro irmão lá, sempre tem alguém que você conhece que trabalha. Benzedor, claro. E vai levar com medo, com receio ele vai levar. Mas naquele momento, a fé dele é verdadeira, filho. Por isso que ele leva, ele quer salvar aquilo. Sim. Último recurso. Aí de repente, ele leva para um benzedor, para uma força espiritual e vê melhora. Ou o outro caso, ele tem mediunidade naquele momento, nós se aproveita daquela abertura, daquele pedido dele e trabalha com ele. Às vezes os filhos devem saber que muitas vezes falam, eu comecei a fazer uma coisa, um movimento, não sei porquê. Comecei a fazer uma coisa assim, mas nem sei por que eu falei ou porque eu fiz aquilo. É nós trabalhando, filho. É vocês, pai? Nós trabalhando lá, ajudando, filho. Tá no momento de clamor, tá pedindo ajuda e é sincero e é verdadeiro, tá com a porta da fé aberta. Nós vai lá e ajuda. Não precisa saber que foi fulano, do Sete Encruzilhada, que foi Maria Mulambo, que foi Pai Benedito. Não precisa, a gente não quer que saiba, nem precisa saber quem foi que fez. Precisa saber. A gratidão do nosso trabalho, o reconhecimento do trabalho que nós faz, é fazer aquilo dar certo. A gente usa a chave da abertura, que o fio está naquele momento, ajuda, e aí o nego fica bom. Aí o que acontece? Muitas vezes. O fio nunca mais vai pisar numa casa daquela. E volta a fazer tudo que ele fazia. Só que uma semente já foi plantada. Na hora que doer de novo, ele vai lembrar. Vai lembrar que deu certo outra vez.
Então ele vai atrás. Aham. Ele vai pedir ajuda de novo. Vai. E é geralmente nesse momento que ele começa a clamar pela força e querer entender aquilo. Aí a gente vai trabalhar a mental daquele menino, daquela menina, para buscar entendimento, para buscar estudo, que precisa estudar. A gente não vai trazer nada de graça, filho. Não. O que era para ser trazido sem estudo foi trazido para implantar a religião aqui. Sim. Agora precisa estudar. É mérito. A gente usa, como o Fio disse, é uma troca. O médium encarnado com o espírito desencarnado. Então o espírito desencarnado tem a ciência dele, mas o Fio que estuda apoia o espírito desencarnado. Dá aquela estrutura, né? Porque ele sabe quando o desencarnado mencionar um assunto, uma coisa, o Fio vai saber o que ele está falando e vai conseguir verbalizar aquilo. Agora o Fio não consegue verbalizar uma coisa que ele nunca ouviu falar. Isso acontecia quando foi implantada a Umbanda. Acontecia. Isso acontecia porque trabalhávamos de uma outra forma. Ai. Hoje isso não é mais necessário. Por isso o astral abriu e permitiu tantos livros feitos. Permitiu. Parece que o Deus está falando tudo o que acontece aqui na Terra precisa primeiro de uma permissão do astral. Tudo que vocês têm aqui, filho, essas coisas aqui que a gente nem sabe o nome direito, tudo isso acontece lá primeiro. Você chama de tecnologia. E aí outro volta lá no assunto. Fui eu que fiz, o homem fala. Fui eu que fiz. Fui eu que mesmo? fiz. A gente não vai cobrar isso, filho, nunca. Não. Mas existem lugares no astral que trabalham todo esse conhecimento que vem pra cá. Então, não quer dizer que existe uma coisa dessa lá onde a gente fica. Mas é a gente que traz de alguma forma, são falanges que existem, que vai trazer um ensinamento para desenvolver uma coisa até para diversão de vocês. Que precisa. Claro. E o E contrário? aí sabe por que isso acontece? Por quê? Que eu acabei de falar um pouco tempo atrás. A vida na carne precisa ser vivida também. Certo. Então se a gente ficar trazendo só ensinamento do mundo espiritual, a pessoa vai viver só aquilo. Então precisa trazer também, de alguma forma, ensinamento dentro do mental dos filhos que estudou para aquilo, para estruturar e criar essas coisas que vocês usam. Entendeu? Então tudo que vocês têm aqui passa por lá. Passa por lá. Não vem da mesma forma. A gente não vai ter essas máquinas, essas coisas que vocês usam. Não existe lá da mesma forma que vocês têm aqui. Sim. Mas a o criação projeto, é isso. Acho que é projeto que vocês falam. Sim. Vem de lá, irradiado, intuído, e alguém, um ente encarnado, que já tem uma missão, ele ganha o título aqui na Terra de inventor. Ele inventou tal coisa. Sim. Isso não é negativo, filho. Ele inventou. Sim, claro. Foi ele que conseguiu, com esforço, com a sutileza da mente dele, escutar o que estava sendo dito para desenvolver uma coisa mecânica, uma coisa diferente, uma coisa nova que vai trazer ajuda em alguns campos, alegria em outros, enfim, de toda forma. E então, o contrário também acontece, pai? Quando o contrário, filho. Quando o pessoal das trevas tem um projeto para implantar aqui na Terra. Também acontece, filho. Tipo, e muitas vezes a gente não consegue. Acontece, porque se você está aberto para o negativo, existem também grandes organizações do lado astral que trabalham para trazer coisas desse tipo que vai trazer mal, que vai trazer morte, que vai trazer dor. Então também passa, porque tem espírito, filho, que ele escolhe evoluir pelo negativo. E a gente chama isso de involução. Nossa. Ele evolui para baixo. Que isso. E ele quer estar ali porque ele sente afinidade com aquilo. Então existem grandes planos negativos que trabalham para trazer desestrutura para o plano material. Tá certo, meu pai. Ô, pai Benedito. Pode
O senhor, a gente já está chegando nos minutos finais. Eu gostaria que o senhor dissesse se tem algum assunto ainda que o senhor gostaria de falar, do qual eu não levantei, como é que o senhor está se sentindo, para aí eu pedir a sua mensagem final. Ô Fio, eu vim para falar o que o Fio perguntasse e a gente acabou entrando em vários outros assuntos. Graças a Deus. Uma coisa leva a outra. Sim. Então o que o Preto se propôs a fazer foi feito. Meu Deus. Para trazer isso para ajudar no trabalho que vocês fazem. Porque isso alcança muitas pessoas, né, Fio? Muita pessoa, meu pai. E como o senhor disse, Sim, tem lugar que o moço não tem, a moça não tem onde buscar conhecimento. realmente. É só através dessas coisas que o Fio faz, ou que outros Fio fazem parecido. Sim. Então a gente se dispõe a vir para fazer e para ajudar também, porque a gente entende Aham. que é uma forma de levar um pouco de ciência, Sim. pouco a pouco, para quem está buscando isso. Olha. Que Então coisa o trabalho que maravilhosa. foi proposto foi feito. Graças Se quiser a Deus. perguntar, o Preto responde. Oh, graças a Deus, meu pai. Então, antes da mensagem final, fala para mim o que o senhor mais gosta de ver na pessoa que está buscando a espiritualidade. A verdade. 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 Ela tem que estar vibrando na verdade. Aham, aham. Geralmente, os fios começam pela curiosidade, né? Ai, Nesse caminho de mediunidade, de espiritualidade, geralmente é curiosidade. sim. Só que nessa curiosidade, que é plantada uma semente. Aham. Mesmo que demore. Às vezes ele não consegue voltar porque ele não sente, enfim, como eu disse, não vibrou para ele nesse caminho, É, mas está plantado lá. plantado. Se ele deixar, floresce. Se ele regar, aquilo vai florescer. Como que ele rega aquilo? Com a verdade, com a fé, com a alegria. Nossa. Quando ele olha para o irmão do lado Ah lá. e vê o moço que está com fome lá na rua, todo sujo, Ah. ele consegue ver Deus ali. E... É o primeiro broto. Então cada boa ação Cada boa ação. vai fazendo essa flor crescer cada vez mais. Tá certo. E chega uma hora que ela está tão grande que aí ele quer viver a espiritualidade. Olha. Você consegue entender essa analogia? E nessa hora que ele quer viver a espiritualidade, ele diz assim, eu quero viver a espiritualidade mais intensamente, já conquistei toda essa experiência necessária, e ele diz, eu quero abrir um templo. E daí ele precisa, como é que funciona? Ele tem que esperar o guia falar, ele precisa de título, como é que é isso? Então o grau é importante. Como a gente falou no começo, quando a Umbanda veio para esse plano, tinha uma forma de trabalho, hoje tem outra. Então está estruturado e fundamentado nos papéis. Então, para o fio que quer estar à frente de um trabalho, ele precisa buscar esse grau. É importante. Porque esse grau não é reconhecido somente no plano aqui da matéria. Não é. Esse grau é reconhecido, você passa por rituais que trabalham o seu entorno energético como uma espécie de uma marca. Que vocês fazem os desenhos no corpo igual o índio faz. Faz uma marca no seu corpo astral. Sim. Então está reconhecido. Se o fio veio com a missão de ser um líder, um dirigente de trabalho, ele vai receber a intuição, vai receber a orientação para que esse trabalho seja feito. Tá certo. Quase que no geral, geralmente mesmo, os dirigentes, Do filho. os dirigentes em geral, de trabalho espiritual, Sim. eles são orientados a abrir a casa. Então eles só abrem a casa com orientação de um guia, que é o guia-chefe. Geralmente tem um guia que está na frente, é o guia que vai permitir tudo com as outras linhas de trabalho. Isso é designado pelo astral. Você, Pai Benedito, você vai cuidar da coroa daquele menino na encarnação dele. Olha. Então você tem a missão de fazer esse trabalho que foi combinado antes dele encarnar. Está feito isso. Agora, se o filho faz lá o grau, consegue o grau de ser um dirigente, e sente vontade, mas não teve orientação, se ele estiver vibrando na verdade, se ele estiver com firmeza, nós vai dar toda a sustentação para ele, mesmo que ele não tenha orientação. Porque Então, é o amor, né? Que exatamente, conta está mais. vibrando aquilo, ele está emanando aquilo,
Então um guia do entorno dele Não vai desamparar. só vai falar para ele, olha, então quem vai te ajudar nesse trabalho sou eu. Posso ser um caboclo, posso ser um baiano, como essa casa é de um baiano. Sim. Quem manda, né, é um baiano. Tem todos os outros, mas quem manda é o baiano. A outra é de um caboclo, a outra é de um exu. A outra é de um outro macaboclo. Tem casa que tem nome só de orixá, porque são os falangeiros daquele orixá que está regindo a casa. Sim. Mas, então existem as duas formas. No geral, é orientação, já vem com a missão e ele recebe a orientação, não é a obrigação. Ele pode receber o pedido, o astral diz para ele que ele vai dirigir um trabalho, ele fala, não quero. Tudo bem. E aí? Ele não quer. Só que ele teve um plano antes da encarnação. Antes. Um monte de gente depende desse plano. Isso vai ter que, não vai ser pago de uma forma negativa com dor. Não. Isso não existe quando as pessoas falam. Se você não fizer o que ia mandar, eles vão te machucar, vão te fazer sofrer. Isso não existe. Castigar. Não vai existir Não castigo. vai. Porque a gente está trabalhando com radiação divina. Ué, que isso? Claro. E a gente tem que permitir o livre-arbítrio do fio. Vai castigar Deus? Exatamente. Eu entendo essas coisas. Entendi, cara. Como é que eu vou castigar e vou falar que trabalho para Deus? Não trabalho para Deus então. Trabalho só para mim. É minha vontade de castigar o moço que não está ouvindo. Só que em uma das outras encarnações ele vai ter que vir cumprir com aquilo que ele prometeu lá. Claro. Então isso pode atrasar um pouco na evolução, no caminho dele. Claro. Mas naquela encarnação atual ele pode ter uma vida plena, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de luz, mesmo negando a missão que ele deixou lá. Entendi. É sempre seguir o coração, a regra. Porque nós não vai nunca falar com o filho. Você tem que fazer. Partiu por obrigação, saiu do caminho divino. Do caminho divino. Não tem obrigação. Tá certo? Tá certo, meu pai. Muito obrigado. Então passa pra gente uma mensagem final, para quem acompanhou a gente até agora, está disposto mesmo a seguir o coração dentro da Umbanda ou da onde achou mais sintonizado. A mensagem que deixar para os filhos que estão nesse caminho é bem simples. Simples como o arquétipo de preto velho. É entrega, fé e verdade. Oh, meu Deus. Com isso tudo em equilíbrio, o caminho é coberto por flores que a gente traz. Entrega, Agora, fé se e verdade. você está buscando espiritualidade para mérito pessoal, porque você quer ser reconhecido como um líder, quer estar na frente de um altar cheio de luz como esse, você vai conseguir também, mas não vai ter sustentação espiritual. Realmente. Então, com fé, com verdade, com entrega, está todo o aparato para o filho conseguir executar o trabalho que ele precisa. Entendi. É essa a mensagem que o Preto Velho vai deixar. Oh, meu Deus do céu. Salve o Pai Benedito de Aruanda. Salve, Graças a Deus. Graças a Deus. Então Muito acabou, obrigado. meu filho. Sim, senhor. Muito obrigado por ter vindo, por ter deixado com a gente a sua mensagem. E que Deus nos conceda outras oportunidades de falar Eu com o senhor agradece a oportunidade, filho. e outras entidades. Tá certo, então o Preto vai embora. O moço pode cantar pro Preto novamente. Oh, meu paizinho. Ele foi, mas não foi sozinho. Quando passa na beira da baranga, leva seu passarinho. Com a bênção de Ele Oxalá. foi, mas não foi sozinho. Na beira da baranga, leva seu passarinho. Filho, Muito obrigado, viu, meu pai. Com a paixão do céu bateu. Graças a Deus. Oxalá, já disse que é hora. A cimenta do céu bateu. Oxalá, já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Cimenta do céu bateu. Oxalá, já diz que é hora. A sineta do céu bateu. Oxalá, já diz que é hora. Eu vou
Senhora. Carnaval, Pai Benedito. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meu Pai. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Rogério. Oh, graças a Deus. Deixa eu falar com você um pouco. Você, quando a gente termina, a gente quer ouvir um pouco do médium também, porque é sempre emocionante um momento desse para todo mundo. Faz quanto tempo que você incorpora o Paizinho? Sabendo o nome dele, há cerca de 2 anos. Mas tive um ano todo anterior a esses 2 anos, em que eu sentia a energia, deixava passar dentro de terreiro, mas eu ficava muito preso com a questão do nome, né? Então, uma vez um outro guia, né, o Exu, me disse que quando eu me desligasse dessa vontade de saber o nome, aí eu saberia todos. Então eu comecei a trabalhar dentro de terreiro, que eu acho que é o lugar próprio para isso, né, apropriado, que a gente tem toda a proteção. E em um trabalho específico, eu vi Pai Benedito plasmado mesmo. Meu Deus. E aí foi o dia que ele se apresentou e disse, sou eu que estou vindo, e ele me levava para momentos, né, da minha vida em que ele estava presente. No. Eu via isso, claro que mentalmente, ele não me levava fisicamente, mas conectado com a energia dele. Ele me levava para alguns pontos da minha vida e falava, era eu que estava com você naquele momento. Nossa. Então foi uma apresentação para mim muito gratificante. E é ele que traz, né? Ele é o guia-chefe que a gente chama, né? Ele que está na frente, ele que me traz a maior das orientações, os grandes trabalhos que eu fiz, sempre orientado por ele. Então é gratidão por essa força aí. Graças a Deus. Por que você, graças a Deus eu digo, porque esse momento de caridade sua pode tocar muitos corações, mas por que você decidiu fazer esse trabalho de entrega e caridade dentro do diálogo com os espíritos? Então, na verdade, eu acompanhava o trabalho, né? E, como você disse, muitos deles me fizeram muito bem, me ajudaram em alguns momentos da vida. E quando surgiu essa oportunidade, eu fui para onde eu sei que eu posso pedir ajuda. São os guias que trabalham comigo. Sim. Eu não costumo usar o termo meu guia porque eu acredito que seja o contrário. Nós somos deles, não são eles nós. Sim. Então eu uso o termo dos guias que trabalham comigo. Então eu fui pedir, eu falei, olha, me encantei com o trabalho mesmo, mas eu não quero com isso ser egóico, né? Expor a minha imagem para dizer, olha, ele ajudou. Claro. O que os senhores acham? Sim. Então veio toda enfim, foram meses, a gente está conversando há meses. Foi mesmo. E eu fui firmando, pedindo orientação, pode ser feito, não deve. Claro. Quem o senhor acha que deve vir, o que nós vamos falar, o que será tratado, o que pode tocar, o que o senhor acha importante trazer, né, para ajudar. Então, quando eu tive a certeza, eu até mencionei já com você, das incertezas que todo médium tem. Nossa. Então foi quando ele me disse, um pouco até do que ele falou hoje, se você acredita para dar orientação, por que você não vai acreditar quando eu falo para você? Então, nesse momento eu senti um corte, né? De um vício mental meu. Nossa. Eu acreditava muito para os terceiros Claro. e pouco para mim. Então ele falou, se você acredita para você precisa acreditar para os outros, é vice-versa. Nossa. Então quando ele me deu esse corte, e ele me deu aval para poder disponibilizar minha matéria mesmo, meu tempo para ajudar nesse trabalho, para fazer parte dele. Aí eu fiquei grato e pedi toda a orientação. Então não faço isso para expor imagem, não faço isso para dizer que olha que legal ele ajudou. Dá para perceber. Eu faço isso com gratidão, com verdade. É visível. E porque, enfim, não dá para falar muito, mas eu fui ateu quase minha vida toda e eu encontrei Deus dentro da Umbanda. Nossa. Então, foi uma chave que essa religião me ajudou a virar. Então, eu consegui, foi a forma que meu mental vibrou, que meu coração vibrou e falou, bom, aqui eu consigo enxergar Deus. Nossa. Então, aí são 6 anos aí, mais ou menos, 6, 7 anos, que de uma hora para outra eu
mudei mesmo. Eu era um cara bravo, estourado, e a Umbanda passou a mãozinha dela na minha cabeça. Oh, meu Deus. E hoje eu sou outro cara, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, eu agradeço muito realmente a sua caridade para com esse trabalho, que tantas pessoas quantas forem possível sejam tocadas, levem adiante as palavras do guia que lhe assiste. O Pai Benedito de Aruanda foi um encontro, ao meu ponto de vista, maravilhoso, e estou muito grato. Muito obrigado a você, ao Paizinho e aos irmãos que aqui estiveram também, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado. As pessoas estão muito mal acostumadas a viver na religião só na hora que está louvando, que está cantando, que está batendo no coro. O intuito da religião é melhorar o homem que está encarnado, o homem espécie.